Muito bem. Deixa eu ver aqui a minha lista. Boa noite a todos. Muito obrigada por estarem aí presentes, tirarem esse momento do dia para a gente se reunir. É um novo jeito da gente se conectar, certo? Eu vou aumentar minha tela aqui para eu me ver maior. Espera aí um pouquinho. Agora sim. Então, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É uma forma que eu refleti sobre como eu poderia contribuir nesse momento para que as pessoas se sentissem um pouco melhor no seu corpo, um pouco mais de conforto, né? Porque o nosso corpo, a nossa postura, ela é um reflexo da relação entre o nosso mundo interno e o nosso mundo externo. Então, logicamente, tudo isso que estamos vivendo afeta as nossas sensações corporais, né? Então, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas sentindo desconforto, sentindo dor mesmo. Então, a forma de eu contribuir foi essa, oferecendo essas sessões. E estou muito feliz, não esperava tanta gente, então vamos lá. Eu vou jogar uma imagem aí para vocês que já estavam, os primeiros que entraram viram essa imagem, eu vou colocar ela mais uma vez, que é essa, né? O corpo precisa se alongar, se equilibrar. Um corpo equilibrado fará surgir um ser humano melhor. Essa é uma frase da Ida Rolf, que foi a criadora de um dos métodos que eu trabalho, né? Que eu estudo e que eu trabalho. Então, hoje eu vou fazer uns movimentos, a gente vai trabalhar com movimentos, né? Não é uma sessão de exercícios, é mais uma sessão para a gente, é mais sentir do que fazer, né? Então, a gente vai começar a partir dos pés e vamos subindo pelas pernas, bacia, até chegar na coluna vertebral e vamos ver o que a gente consegue fazer nesse espaço de tempo, né? Algumas informações que eu gostaria de dar nesse início. Bom, do microfone eu já falei, que a gente vai deixar as perguntas e os comentários para o fim. Lógico que é um trabalho em grupo, né? É um pouco diferente do trabalho que eu faço a maior parte, né, do tempo de consultório, que é o trabalho individual, mas eu espero que cada um de vocês possa levar alguma coisa de novo, alguma sensação, alguma experiência nova para você, né? Então é o seguinte, eu gostaria que cada um respeitasse os seus limites, que você trabalhe dentro do seu ritmo, os movimentos não precisam ser grandes, tá? Comece pequeno, aí você vai sentindo e vai aumentando a amplitude desse movimento. Se sentir necessidade de levantar, andar um pouquinho, beber uma água, observar, a observação também pode ser muito interessante, né? Então, trabalhe dentro do seu ritmo, não é... A gente não visa aqui performance, né? Como eu disse anteriormente, é mais o sentir do que o fazer, tá? Então, eu vou me afastar um pouquinho, vou sentar no banquinho. Espero que todos vocês tenham aí um lugar onde os braços fiquem livres para se movimentar. Se for uma cadeira, vira ela um pouquinho de lado para você sentar na pontinha, para ter os braços livres para o movimento também, certo? E aí vocês me digam se estão me escutando. Peraí. Ok? Pronto. Muito bem. Então,
Do jeito que você está sentado aí no seu banquinho ou na sua cadeira, não muda nada, fica do jeito que você está, tá bom? Sem se corrigir, sem ficar pensando, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Não existe certo e errado, existe o jeito de cada um, tá? Então aí do jeitinho que você está, vamos mandar a atenção lá para os pés e começar a perceber como que os pés estão em contato com o chão. Tá? Então, a gente vai mandar a nossa atenção lá para os pés. Isso. E perceber. O pé está esparramado, ou o pé está mais fechadinho. Eu sinto todos os dedos tocando o chão. Como que é isso? Há diferença entre um pé e o outro? O peso dos pés chega no chão? Então, isso é uma prática de perceber mesmo. E aí, vamos procurar esparramar esses pés no chão. Tá? Enquanto vocês vão mandando a atenção lá para os pés, eu vou dividir com vocês uma imagem que acho que vai facilitar um pouquinho essa percepção. Essa aqui. Certo? Então, olhem para essa imagem. Qual é o seu pé dos dois? Né? É um pé que permite se esparramar, criar raízes, né? Ou é um pé que parece que ainda está usando aquele sapato apertadinho do dia a dia? Para refletir um pouco essa imagem. Muito bem. Então, assim, vamos experimentar movimentar um pouquinho a parte de cima, o tronco, cada um do seu jeito. Movimenta um pouquinho o seu tronco. E perceba se isso afeta o contato dos seus pés com o chão, se muda alguma coisa. Eu vou fazer de lado para você ver o que eu estou fazendo. Né? Então, eu vou inclinando um pouquinho o tronco e sentindo como que isso afeta o contato das solas dos meus pés com o chão. Muito bem. Isso. Agora a gente vai soltar os braços aqui do lado. Tá? Isso. E com a ideia de que os braços, eles pertencem ao chão. Né? Então, muitas vezes a gente anda pelo mundo assim, carregando os braços, né? Carregando os braços e carregando o mundo, né? Aqui nos ombros. Solta, entrega os braços, entrega os ombros. Isso. E vamos movimentar um pouco as cápulas, bem pertinho da caixa torácica. Deslizando. Então, a gente vai levar os ombros lá para as orelhas, como se estivesse assim pendurado em um cabide. E depois, quando a gente soltar o ar, a gente vai entregar os braços para o chão. Cada um dentro das suas possibilidades, né? Então, eu vou experimentando o tanto que eu consigo elevar os ombros para as orelhas e o tanto que eu consigo deslizar e entregar os braços para o chão. Isso. Eu vou incluir mais um elemento, que é um movimento de espiral, como se fosse um parafuso. Então, eu espiralo para dentro, quando eu subo os ombros, e eu expiralo para fora, quando eu desço os ombros. Isso. E você pode ir percebendo, enquanto você se movimenta,
como que esse movimento afeta a sua respiração. E de novo, não tem respirar certo, respirar errado. O importante é deixar que a respiração flua dentro do que é natural para você. Vai fazendo o movimento. Quando a gente espiralar o braço para fora, a gente vai abrir a mão. Da mesma forma que você esparramou os seus pés no chão, você vai esparramar a sua mão no espaço, tá? Abrindo bem esse campo sensorial das palmas das mãos. Muito bem. Vamos parar um pouquinho. Isso. Agora que a gente conseguiu entregar um pouquinho os ombros e os braços, a gente vai abrir bem os olhos e vamos observar o ambiente, tudo que tem ao nosso redor, né? Então, a gente vai rodar a cabeça um pouquinho, de um lado para o outro. Deixa os olhos irem antes. Os olhos, eles vão mostrando para a coluna o caminho. E aí você vai olhando tudo que tem aí ao seu redor. Os objetos, as cores. E deixa a sua respiração fluir naturalmente. Isso. Muito bem. A gente vai retornar para o centro. Ótimo. Agora que a gente se mexeu um pouquinho, eu vou falar para você de um conceito que é um conceito que faz parte do método do Rolfing, que é a ideia de uma linha que passa por dentro do nosso corpo, formando um eixo, e é uma linha que ela se define da forma como a gente se relaciona com a lei da gravidade. Tá? Então, assim, essa linha, ela não é necessariamente uma linha reta, certo? Ela não é necessariamente uma linha reta. É um conceito que a gente trabalha aos poucos, não é da noite para o dia, mas eu gostaria que você tentasse imaginar. Vou trazer uma imagem para vocês, que é um ganchinho bem no topo da sua cabeça, que te conecta com o teto, tá? Então, esse ganchinho vai puxando um pouquinho o centro da sua cabeça para o teto, ao mesmo tempo que os seus pés vão criando raízes no chão, tá? Então, procure sentir essa imagem. É bem sutil, a gente não precisa fazer nada. É só imaginar uma linha que conecta o espaço com o substrato, que é o chão. Certo? Imaginando essa linha passando dentro do seu corpo. Você pode imaginar também um tubo, tá? Isso. Então, nós vamos agora colocar um pouquinho mais de intenção nas solas dos pés, no sentido de ganhar mais superfície e levemente empurrar os pés contra o chão. Lembra daquela imagem do pé e da árvore que eu mostrei para vocês antes, tá? Traz essa imagem, esparramos os pés, eles vão criando raízes, e ao mesmo tempo que os pés vão criando raízes, esse ganchinho vai te elevando. Tá? Então, se eu estivesse com você agora, eu ia colocar a minha mão no topo da sua cabeça e ia levemente pressioná-la para baixo, levemente, tá? Então, imagina que eu estou aí do seu lado,
Coloquei a minha mão pesada no topo da sua cabeça, exerci um pouquinho de pressão e você vem no sentido da minha mão, crescendo, crescendo. Isso, pode colocar. Eu tô vendo que algumas pessoas colocaram a mão no topo da cabeça, pode colocar. Exerce um pouquinho de pressão. Isso, e aí você cresce no sentido oposto à pressão que a minha mão está exercendo. Muito bem. E solta. Tá? Eu estou trazendo vários elementos, hoje é uma sessão de... é um aperitivo, né? Então eu vou trazer um pouquinho de tudo e depois, se a gente continuar se encontrando, a gente pode ir aprofundando em todos esses conceitos, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a trabalhar um pouquinho a região aqui da bacia, tá bom? Então, existe uma linha interna, existe uma externa também. Nós vamos começar pela interna, que ela começa lá na parte interna do pé e vai subindo pela perna, passando pelo joelho, e depois ela vai entrar pela sua pelve e colaborar com essa elevação da coluna, tá? Para a gente sentir essa linha interna, a gente vai esparramar a palma da mão aqui na parte interna da coxa, tá? Vamos lembrar de deixar os ombros bem soltinhos e entregues para o chão. Isso. Então, eu gosto de fazer esse movimento durante a expiração. Então, eu inspiro levezinho pelo nariz e conforme vou soltando o ar, vou pressionando as minhas coxas contra as minhas mãos. E depois eu relaxo. Cada um vai fazer umas 3 ou 4 vezes. É como se eu quisesse fechar, né, as coxas e as mãos não deixam. Só para eu sentir essa linha interna sendo ativada. Muito bem. A mesma coisa agora a gente vai fazer de dentro para fora. Então a gente vai esparramar a palma da mão na parte externa da coxa. Lembra de deixar os ombros entregues, como se estivesse escorrendo água aqui pelos ombros, tá? Os cotovelos também bem soltinhos. A gente inspira levezinho e conforme vai soltando ar, pressiona levemente as coxas contra as mãos e relaxa. Aqui também, cada um no seu ritmo, vai fazer 3 ou 4 vezes para sentir essa linha lateral sendo ativada, que começa lá na parte lateral do pé e sobe aqui assim. Muito bem. O terceiro elemento é assim, olha, a gente abre bem a palma da mão, coloca bem pertinho aqui da articulação do quadril, tá? E conforme eu solto o ar, eu faço o caminho do fêmur. Assim. Eu vou mostrar de lado para vocês. Né? Eu vou mostrando para o osso, esse osso longo da coxa, que se chama fêmur, direção. Eu mostro direção para eles. Lá na direção das pontas dos pés. Muito bem. Então, agora a gente vai repetir um de cada vez. Tá bom? Cada um no seu ritmo. Isso, vamos prolongar essa expiração. A expiração um pouquinho
pouquinho mais longa que a inspiração. Eu vou fazer mais uma vez. Isso. E agora eu vou experimentar fazer os 3 elementos sem a necessidade do toque, né? Eu fiquei com a sensação do toque. Eu vou procurar fazer os 3 elementos ao mesmo tempo, tá? Então, os pés vão empurrar levemente o chão. Eu vou sentir a ativação de dentro, de fora e do fêmur, alcançando as pontas dos pés. E aquele ganchinho que vai me subindo para o teto. E aí eu relaxo. Então eu inspiro levezinho pelo nariz e conforme eu solto o ar, eu sinto o tônus envolvendo as minhas coxas e a minha bacia. E eu crescendo pelo topo da cabeça, tá? E os pés criando raízes. Então, é um movimento, vou fazer de lado, tá? É um movimento, não sei se vocês vão conseguir ver, que causa uma elevação da minha coluna. Talvez você sinta isso, né? Dentro do Gyrotonic, que é um outro método que eu trabalho, a gente chama isso de Narrow of the Pelvis, que é um estreitamento pélvico, ganhando mais estabilidade aqui na pelve. Certo? A gente vai precisar um pouquinho disso para a coluna crescer, para ela ganhar espaço, para a gente começar a fazer os movimentos da coluna. Muito bem? Deixa eu ver se tem joinha aí para mim. Estão me acompanhando? Faz um joinha para mim. Estão me acompanhando? Muito bem. Olha, então, agora eu vou jogar uma outra imagem para vocês para a gente continuar. Deixa eu pegar aqui. Vejam bem. Então, o que a gente fez até agora foi trabalhar as raízes e a base da nossa árvore. Os nossos pés que se esparramam no chão, nos dando um bom suporte para que a nossa coluna possa se movimentar com o vento, né? Eu gosto muito dessa imagem, porque não dá para ver as raízes aí, né? Mas dá para imaginar que quanto mais enraizada essa árvore, raízes largas, né, esparramadas, mais suporte, mais sustentação essa árvore tem para se movimentar ao vento, que é o que eu vou começar agora a fazer com vocês, que é os movimentos da coluna vertebral em diferentes possibilidades. Tudo bem? Então vamos lá. Certo. Vamos voltar naquele movimento com o tronco de inclinar um pouquinho à frente, inclinar um pouquinho atrás, só inclinando. A coluna está alongada, ela não está agora flexionando ainda, estendendo. Ela está alongada e só inclinando à frente e inclinando atrás, voltando à sensação dos pés. O que acontece com os pés quando eu inclino o meu tronco à frente e quando eu retorno? O que muda na sensação dos pés? Tá? E aí, você vai achar um meio termo, tá bom? Nem tão à frente, nem tão atrás. Você vai achar um lugar
que seja confortável para você, tá bom? E que você sinta que o seu tronco pode descansar na sua coxa, tá? Então, voltando de lado. Se eu ficar com o meu tronco muito inclinado para trás, eu não estou descansando na minha coxa, tá? Eu estou, na verdade, exercendo uma certa pressão nas minhas costas. A gente não quer isso, né? A gente quer um tronco que descanse nas coxas, tá? Então, por isso que é importante, às vezes, a gente experimentar, né? Para descobrir, cada um por si, um lugarzinho, tá? Então, esse movimento que a gente acabou de fazer foi um movimento que acontece na articulação do quadril. Agora eu vou propor para você um outro movimento, também na região pélvica, tá? Que é um rolamento, né? Então, é um rolamento, tá? É como se tivesse uma manivelinha aqui, assim, sabe? E aí eu vou rolando, né? Então, acho que todos vocês já ouviram falar nos isquios, que são aqueles ossinhos do sentar. E você vai rolar ao redor dele. Um pouquinho atrás dos ossos, um pouquinho à frente. E aproveita para ir sentindo como que isso acontece, né? Então, assim, pode ser que você sinta um pouquinho mais de pressão num lado do que no outro, pode ser que você tenha a sensação que um lado rola mais do que o outro. E comece pequenininho, sabe? Vai experimentando. Depois você vai ampliando o movimento e vai percebendo como que a coluna é afetada por esse movimento pélvico. Ela começa a participar, né? E aí a gente vai entrando na dimensão de flexão e extensão da coluna, tá? Que é o primeiro que a gente vai trabalhar. Isso. Então, vem comigo, olha. Quando a gente rola um pouquinho atrás dos ossinhos, a gente abre as costas, né? E eu procuro a maior distância possível entre o topo da minha cabeça e o meu cóccix, que é o finzinho da coluna. Isso. E quando eu rolo à frente dos ossinhos, isso, eu vou expandindo e elevando o meu peito, né? Agora eu procuro a maior distância possível entre aqui, olha, o meu nariz e o meu pubis. Eu estou abrindo a linha da frente. E a gente vai transitar entre um lugar e outro, cada um dentro das suas possibilidades, com a sensação de abrir. Então, eu abro aqui a frente, quando eu estendo, e eu abro as costas quando eu flexiono. Vou percebendo como que a minha respiração é afetada durante esse movimento. Eu vou imaginar aquele ganchinho que estava no topo da minha cabeça, agora ele está aqui nesse osso no externo, me elevando naquela diagonal. Isso. Cada um vai fazendo dentro do seu ritmo. Não dá para eu entrar muito em detalhes aqui, mas quem quiser já vai percebendo como que os pés podem ajudar a eu me elevar ainda mais, né? Como que os pés podem me ajudar a eu abrir ainda mais as minhas costas, né? É um elemento para você refletir. Eu vou dar agora uma variação de braços, tá bom?
A gente vai fazer assim, a gente vai entrelaçar os dedos, a gente vai passar bem pertinho aqui da face, do peito, enquanto vai fazendo a flexão. Vira as palmas das mãos para mim e leva lá para o teto. E vamos circulando, fazendo esse movimento circular. E deixa a sua respiração fluir. Isso. Perceba como que a sua respiração se manifesta nesse movimento. Isso. Vamos dar um toque de espreguiçamento. Isso, meus pés continuam esparramados. A gente vai fazer mais uma vez. Isso, ótimo. Solta os braços, dá uma soltadinha. Muito bem, essa foi uma variação de flexão e extensão, pensando em abrir a frente, pensando em abrir atrás. Agora a gente vai entrar numa outra dimensão, que é uma flexão lateral, certo? Vamos soltar os braços, vamos começar pequenininho, assim. Escolhe uma mão e vai enterrando ela lá na terra, enterrando, e depois a outra, como se você estivesse cavando um buraco na terra. Isso. Isso. Então, assim, o meu corpo, ele está se movimentando como se ele estivesse se movimentando entre duas paredes, né? Uma na frente e outra atrás. Então, eu vou me movimentando nesse plano frontal. Isso. Isso. Segura um pouquinho aqui comigo, olha, essa outra mão, ela vai tocar um pouquinho aqui as minhas costelas, lembrando, pode até dar uns toquinhos assim, lembrando as costelas delas se abrirem. Isso. Isso. E a respiração, ela vai... Isso. Então, a intenção aqui é abrir a lateral, criar espaço entre as costelas, deixar o ar chegar nesse lugar. E você pode, se você quiser ir um pouquinho além, você pode perceber o que está acontecendo com os seus pés, com as suas pernas, com a sua coxa. Como que você percebe também a sua cabeça? Você consegue entregar a cabeça ou você fica sustentando ela rígida no espaço? E como está a sua respiração? Muito bem. Ótimo. Ótimo. Vamos voltar aqui para o centro. Isso. Vou trazer para vocês novamente a ideia daquela linha interna que conecta o topo da cabeça com o céu e os pés com o chão. Nessas duas direções opostas que permitem mais espaço entre as vértebras. E com essa ideia do eixo, a gente vai começar a fazer um movimento de rotação, tá? Então, bem simples. Primeiro eu cresço, lembra de ativar a linha interna, externa, eu cresço, e aí eu rodo ao redor desse eixo. Cada um dentro do seu ritmo. Então, começa menorzinho.
E perceba o que está acontecendo com os seus pés. Muda alguma coisa dependendo de qual direção você roda? E a sua bacia, como que ela fica aí no apoio? Ela fica sambando para lá e para cá? O que que acontece? E a respiração? E essa cabeça? Ela fica soltinha lá no topo da coluna? Muito bem. Então, essa foi mais uma dimensão. E nós vamos fazer mais uma, que é o movimento de onda, certo? Eu estou fazendo só uma variação de cada. Mais para frente, em próximos possíveis encontros, a gente vai ganhando mais dinâmica e a gente vai variando mais, ok? O movimento de onda, o que a gente vai fazer hoje vai começar assim. Primeiro, os meus pés empurram levemente o chão para que eu cresça. Aí eu faço um pequeno arco. Quem quiser trabalhar com mais amplitude pode até afastar as pernas assim, olha. Quem quiser, porque isso permite mais movimento aqui na pelve, tá? E a partir desse arco, eu vou lá na frente. E para voltar, é como um cachorrinho que põe o rabinho entre as pernas e me puxa, certo? Então, eu vou e fecho um pouquinho as pernas, quem tiver com elas abertas, e volto. Isso, cresça, a gente expande o peito e vamos. Quem quiser, ó, abre a boca, abre a articulação e solta o ar. Eu vou mostrar de lado. Pode pôr a língua para fora, ninguém está vendo. E aqui a gente aproveita para jogar tudo para fora, tudo que você não precisa, não quer pôr para fora, suas preocupações, seja lá o que for. Muito bem. Volte para o centro, a gente vai repetir juntos para fechar os movimentos da coluna vertebral, 4 de cada, ok? Junto comigo. Então vamos lá. Extensão e flexão. Mais uma vez, extensão e flexão. E lateral. Isso. Enquanto você vai movimentando esse tronco, vai sentindo como que seus pés estão presentes no chão. E a gente vai abrindo a lateral do tronco, solte a sua cabeça. Isso. Vamos voltar para o centro e fazer aquela rotação. Pode dar uma ajudinha com as mãos, se quiser ganhar um pouquinho mais de amplitude. Perceba se a sua cabeça está soltinha. Observando o seu redor, o ambiente que você está. Isso. E aí a gente termina com uma grande onda. A gente vai expandindo o peito e volta abrindo as costas.
Esquece um pouquinho a cabeça, deixa a sua pelve iniciar o movimento. E mais uma vez. Muito bem. Deixa eu ver como é que a gente está com o tempo. Ótimo, a gente já está terminando. Então, pessoal, é o seguinte. Como eu disse, é um aperitivo, né? Um pouquinho de cada elemento. Mas eu gostaria muito de agora fazer uma posição, né? Propor uma posição para vocês, que é para ajudar a gente a criar espaço na região aqui, olha, do quadril, que é uma região que fica muito apertadinha de tanto sofá, de tanto cadeira, né? E outras coisas que nos fazem fechar, né? Então a gente conseguiu agora expandir um pouco aqui esse tronco e eu vou propor uma posição, vou propor duas, tá bom? E aí você escolhe qual que é a melhor para você, que é uma posição para abrir essa região do psoas, que é um músculo que realiza um movimento de flexão do quadril, tá certo? Vou mostrar para vocês. Então eu vou pegar o meu banquinho de lado. Eu tenho duas opções, vou pôr um pouquinho mais para frente. Uma opção é, eu apoio o pé aqui em cima, tá? Um pouquinho mais para trás para você ver meu pé. Essa é uma opção, tá? E os dois pés apontando para frente. E a outra opção, deixa eu ver uma coisa, tá todo mundo desligado? Pronto. A outra opção que eu gosto muito também é assim, olha, eu vou colocar a minha perna por cima, aqui, certo? Veja qual que fica melhor para você. Tá? Depende, logicamente, do banco, da cadeira que você tem, né? Mas, de qualquer forma, eu quero que você coloque os dedos aqui nos ossinhos aqui do quadril e sinta que os dois estão apontando para frente, certo? Então, essa é uma opção, olha, os ossinhos apontando para frente. E essa é uma outra opção, certo? E aí, cada um dentro da sua amplitude vai realizar um pouquinho o movimento de levar a bacia à frente. Pode ser aqui. Como também pode ser aqui. Quem estiver nessa posição, vai levando o joelho na direção do chão. Né? O importante é você sentir essa abertura aqui. Isso. Quando você sentiu que abriu um pouquinho, você muda de lado, tá bom? Então, novamente, do outro lado. Pode ser essa posição aqui. Como também pode ser esta posição aqui. Isso, o importante são os ossinhos do quadril estarem alinhados à frente. E você vai movimentando um pouquinho, você pode colocar a sua mão bem aberta
aqui, onde tem essa articulação. E levar essa articulação na direção da sua mão. Isso. Quem quiser trabalhar com as mãos, faça assim como eu, olha, criando espaço. Muito bem. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Então, a gente já vai fechando devagarzinho. Pega um joelho com as duas mãos, traz para você. E vai assim, olha, alternando. Eu vou mostrar de lado, ok? Então, novamente, eu estou fazendo aquele rolar ao redor dos meus isquios. Estou aproveitando para trazer um joelho pertinho do meu peito, soltando bem o ar. E quando eu volto, eu coloco as mãos e olho lá para o alto e elevo o peito. Muito bem. Vamos terminando, vamos voltando aqui para a nossa posição inicial. Isso. Se alguém sentir necessidade de algum movimento que faltou, eu gosto muito de trabalhar com os espreguiçamentos, fique à vontade. Isso. E agora vamos fechar um pouquinho os olhos nesse momento final. Isso. Vamos fechar um pouquinho os olhos. E vamos perceber a nossa respiração. Como que o ar entra, os caminhos que ele faz, os lugares que ele percorre, os lugares que talvez ele não chegue. Como que está a minha respiração aqui e agora? Lembrando que não tem certo, não tem errado. A respiração é uma função vital. E ela diz muito sobre a gente. Ela afeta a nossa postura e vice-versa. A nossa postura também afeta a nossa respiração. E são momentos como esse que estamos vivendo, são momentos muito ricos em termos de autoconhecimento. E eu te convido a se perceber mais, a parar em alguns momentos do dia e mandar a sua atenção para a sua respiração, para os seus pés, para o seu jeito de se expressar, né? Então, meus queridos, o que eu queria fazer hoje com vocês, de aperitivo, era isso. Eu não planejei muito, sabe? Eu fui deixando fluir. Agora todos estão aí, ao vivo e a cores. Muito boa, Ana Cris, adorei. E aí, gente, eu não planejei muito não, sabe? E aí eu fui vendo que foram entrando colegas e família, eu fui ficando um pouquinho ansiosa. Foi ótimo. Mas eu adorei. Tá um grupo bem eclético, eu tô olhando. Muito grata. Obrigado, Cris. Foi relaxante, foi muito bom. Foi muito bom mesmo, Cris. Adorei também. Quem que tá falando? A Lê. Obrigada, Eu. querida. Um beijo enorme para você. Agora eu vou olhar aqui. Essa Oi, aqui Cris. essa é a menina que tem problema. Bom, pessoal,
Cris, Estou aberta para perguntas, para comentários. Se alguém, eu vou nessa época agora de confinamento, vou continuar oferecendo, mas eu quero trabalhar com os temas mais específicos, sabe? Trabalhar a relação do corpo com a gravidade, trabalhar a nossa respiração, trabalhar com pré-movimento. A gente pode fazer também algumas sessões de aeroquineses, que hoje eu trouxe alguns elementos de aeroquineses, e a gente pode ir aprofundando. Hoje foi mais um aperitivo, tá? Daqui para frente, quem quiser participar. Tá uma delícia. Cris. Obrigada, Ana Cris, maravilhoso. Muito bom, Cris. Obrigada. E aí, Israel? Foi uma das lives mais úteis que eu assisti, tá? Ah, é? Falou tudo. Chega de música sertaneja. Falou tudo. Então tá bom. Chega de pessoal. música sertaneja. Esse tipo de live é que a gente precisa. Ótimo. Olha, se vocês quiserem me mandar depois mensagens, sabe, falando se teve até algum desconforto, né, ou alguma sensação diferente, me manda, porque para mim esses feedbacks são muito ricos, porque, na verdade, esse tipo de trabalho eu faço mais individualmente, né, então no grupo é um grande desafio. A gente quer que todo mundo saia com algum né, aquele sentimento, sabe, que tem alguma coisinha nova, que seja um enriquecimentozinho. Então, para mim é muito bom se vocês me escreverem contando, tá? Até o que ficou em dúvida, o que ficou estranho, o que causou um desconforto, certo? E eu tô aí, obrigada pela disponibilidade. Imagina, A gente que agradece. Vou te dar o retorno depois pelo WhatsApp. Boa noite a todos. Obrigado, Cris. Obrigada, Paula. Obrigada. Beijo. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Boa noite. Obrigada. A Dani. Que ótimo. Nossa, adorei ver essas carinhas. Viu? Obrigada, Dani. Saudade de você. Também. Eu não sei sair. Gente de todas as idades, adorei. Isso. Beijo, obrigada, viu? Próxima. Obrigada, Ilana, por ter entrado. Jorge, obrigada. Valeu, Cris. Obrigada, Jorge. Tchau. Tchau. Muito bom. Valeu. Mas valeu, porque dá uma relaxada. O meu pescoço é ótimo. É justo. Peraí, são 8 horas. Ó. Ela não está vendo seu rosto, se quer abaixar mais. Adorei, adorei. E agora, esse banquinho que eu vou ficar vendo. Agora, precisa avisar a Sônia, preciso ensinar a Sônia. Agora é capaz de você ter que ir lá para instalar para a Sônia.